Extrovertido, franco, intenso. Jornalista multimídia que nunca teve dúvida sobre o que queria ser. Hoje é apresentador e sócio do Debate Raiz. E mantém um canal de análises esportivas, também com seu nome no YouTube. Fora das telas, família, sommelier e assador. Viajante apaixonado. Nova York, Lisboa, Paris, São Francisco. E há exatos 11.325 dias tem ao seu lado a também jornalista Lúcia Matos. Está no ar o Recontar. Seja muito bem-vindo, Leonardo Meneghetti. Obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. A gente está sempre tentando olhar para frente, né? Olhar pelo para-brisa, né? Mas às vezes tem que dar uma piscadinha ali no retrovisor, né? A Lúcia não está só ao meu lado, ela está na minha pele, tá? Olha aí! Ela está na minha pele, numa tatuagem que eu fiz há alguns anos aqui dela. Maravilhoso. E está no meu coração. Aliás, eu tenho uma outra tatuagem dela aqui no meu coração também. Eu acho muito que amor. já Coisa nessa linda. largar, antes da primeira pergunta, porque essa deixa assim, eu acho que a gente olha pra frente, mas olhar pra trás traz esses traços de quem a gente é hoje, né? Sim, traz. De quem que a gente quer Eu acho projetar, né? que fala a gente se compreender um pouco melhor e olhar um pouco para os nossos erros também, né? Então, vamos começar. E a primeira pergunta é sempre a mesma, mas eu quero já deixar aqui registrado que esse perfil foi publicado há exatos 21 anos e 9 meses. E se vocês quiserem conferir, ele está na descrição do vídeo, é só clicar ali no link. Então a pergunta que a gente abre, o Recontar, é: tu lembra dessa entrevista? Sabe que eu tenho fragmentos assim, eu me lembro onde ela foi feita, onde eu estava, porque eu me lembro da foto de uma primeira versão, né? Depois a foto foi trocada, foi atualizada, ainda bem, tá? Eu lembro eu não sofro tanto, eu lembro da foto e eu tenho a impressão que essa entrevista, é o que eu penso, tá? Foi feita por e-mail, porque eu não me lembro de eu conversando com um repórter lembro do nome da Janaína e tal, mas eu acho que foi por e-mail. É a minha impressão, eu posso estar errado. E aí, provavelmente, algum fotógrafo foi fazer a foto. Essa história do fotógrafo, eu tenho convicção que a coletiva mandou um fotógrafo lá naquela manhã para fazer a foto. Mas em 2005, tu lembra da sensação de quando o perfil foi publicado? Assim, Sim. de te ler? Sim. Sabe que eu não gosto muito de falar na primeira pessoa, né? Uhum. Eu tenho um certo constrangimento de falar na primeira pessoa, porque eu acho que realmente a gente constrói as coisas sempre com parceiros, sejam colaboradores, sejam colegas, enfim. Então eu não gosto muito, mas eu fiquei meio encabulado assim quando saiu assim. Puxa vida, a coletiva, que é o principal site para tratar dos assuntos, e já era naquela época, já era uma referência, e claro que vocês cresceram muito com esse projeto, com essa proposta, mas era uma referência para falar com o mercado de comunicação e com o mercado publicitário também. Daí eu me vi assim, tá, mas será que eu sou merecedor de um espaço? Então aí eu me sinto às vezes meio presunçoso assim quando eu vejo isso. Bom, vamos relembrar então esse texto publicado em setembro de 2005. Lá na entrevista original está registrado assim: foi repórter, apresentador, coordenador, gerente de esportes e de jornalismo da TV Band e da Rádio Bandeirantes, estando atualmente, ou seja, naquele momento, na direção de jornalismo das duas emissoras. Meneghetti apresenta ainda os programas diários Toque de Bola na TV, Atualidades Esportivas na Band AM e participa do jornal Gente também na AM. Quanta coisa aconteceu de lá pra cá, né? Alguns meses depois eu acabei virando diretor-geral, né? 2 meses depois. Conta um pouco pra nós, assim, o que aconteceu depois dessa entrevista, de lá pra cá, especialmente o que mais te marcou, né? Esses momentos de carreira. Aquele era um momento muito difícil para a Bandeirantes do Rio Grande do Sul, porque a gente tinha perdido a nossa referência, a nossa liderança, aquele que eu considero que foi o meu segundo pai, que foi o Bira. O Bira, por exemplo, foi quem levou a Lúcia, ela estava na RBS, e ele levou a Lúcia para a Band e teve a audácia de colocá-la como apresentadora ao lado dele, que, na minha opinião, é o maior apresentador de televisão do estado, foi o Bira Valdez. Né? Incomparavelmente acima de grandes profissionais, mas o Bira, para mim, foi o maior. Ele botou a Lúcia, né? O Bira me deu as primeiras oportunidades em cargos de comando, como tu leste aí, Márcia, chefe de esportes, coordenador, diretor de jornalismo, enfim, gerência de rádio também. Então, o momento difícil é que o Bira tinha falecido em junho, eu interinamente assumi a operação no Rio Grande do Sul por uma decisão de São Paulo, né? Havia ali um vácuo, assim, de perder a liderança repentinamente, tragicamente, perder a liderança daquela forma tão abrupta,
E a gente se viu assim, puxa, e agora? O nosso líder não está mais aqui para a gente se aconselhar. E não é não tá mais aqui, não, ele se aposentou, não é? Ele era super jovem, 52 anos, não está mais aqui porque ele foi morar em São Paulo, levado pela Bandeirantes, alguém que eu posso ligar toda hora. Não, ele não está mais aqui. E aquilo foi muito impactante para nós. E então, de lá para cá, 2 meses depois, eu fui oficializado como diretor-geral. Né? Depois de muitos anos, aí estamos falando, vamos dar um passo para frente, né, de tantas mudanças que a Band fez, de Metro Jornal, de chegada da Band News naquele ano de 2005, de Band AM para a Rádio Bandeirantes, muitas mudanças. Eu fui para São Paulo, toda a tecnologia do digital, novo transmissor, muitas coisas. Eu fui para São Paulo, né, para montar a sede de uma empresa em São José do Rio Preto, de uma empresa que vivia uma dificuldade de resultado também de 9 anos, de ter que bater meta. Fiquei 2 anos e meio em São Paulo, tive o convite para ir para São Paulo, né, mesmo para a capital, e acabou que o Johnny Saad me colocou de volta para Porto Alegre, voltei para Porto Alegre, fiquei mais 2 anos, veio uma pandemia, que eu acho que nos ensinou a todos nós, independente da área que se trabalha. Aí depois a Band tenta me levar para São Paulo de novo, aí já estamos falando de 2022. Aí a minha mãe, à época que estava viva ainda, estava muito enferma, né, muito doente, e eu optei por, não, Johnny, eu gostaria de ficar em Porto Alegre. Né? E aí se mudou ali a minha atuação para ser um comunicador, que era algo que me interessava. Eu já havia recentemente lançado o meu canal do YouTube, e depois decidi empreender. E, amigavelmente, tenho ótima relação, especialmente com vice-presidentes em São Paulo, decidi empreender e montar esse projeto com amigos muito leais, que é o Debate Raiz. Uau, já. Eu disse que muita coisa tinha acontecido de lá pra cá, né? No perfil original também, a gente vai recuperando aqui esses trechos, né? Tu fala sobre uma demissão que te impactou e te trouxe um grande aprendizado, né? Considerando, então, toda essa maturidade que adquiriu ao longo do tempo, né? A gente queria te ouvir também um pouco mais sobre esse episódio, mas também lembrar que nem só de Band se faz essa trajetória, né? Tiveram, entre outras experiências, então, 3 anos em 0 hora. E a demissão ocorreu por conta de uma crítica que tu fizesse, então, ao Internacional. E aqui a gente abre aspas para ti. Aprendi muito com esse choque. Agora sei que todos nós, jornalistas, devemos saber até onde vai nossos limites. E que os chefes devem saber até onde vai o tamanho da sua caneta. E aí, Meneghete? Eu me lembro bem dessa frase. Essa frase virou meio um jargão meu, assim, para a gestão. Eu fiquei 6 anos na RBS, sendo 3 no Jornal 0 Hora, mas eu trabalhei também no Diário Catarinense e em Florianópolis. Tive uma passagem ainda entre RBS e Band pelo Correio do Povo, rápida, de menos de 1 ano, mas de muito aprendizado também. Essa questão da caneta é importante. Isso eu usei minha vida inteira como gestor da Band. E uso hoje no Debate Raiz. A gente tem que saber se a gente tem uma caneta ou um lápis na mão. Né? Porque a figura do lápis, que o lápis tu passa uma borracha, tu apaga. A caneta não, mesmo que tu passe um antigo Errorex. Né? Não sei se vocês estão do tempo do Errorex, Claro mas que sim. Nossa, e não sei se é audiência. Às vésperas, Eu com certeza. Eu, às vésperas dos 60, sou, né? Eu até usava na máquina, às vezes, pra bater. Eu sou do tempo da máquina, né? Eu também. Então, assim, não queria chegar nesse ponto, causar esse constrangimento, né? Então, assim, aprendi isso aí, que se tu tem um lápis na mão, e um diretor de uma praça da Band, ele tem um lápis na mão. Ele tem um lápis na mão. E eu acho que um chefe de esportes de 0 hora tem um lápis na mão. E eu lembro da frase que eu fiz pro meu chefe na época, Divino Fonseca, grande nome do jornalismo esportivo do país. Eu falei, Divino, vamos consultar a chefia. A chefia era o Augusto Nunes, era o diretor de redação. E a frase do Divino foi, vamos dar antes que a concorrência dê. E aí o Internacional se rebelou. Não era uma crítica propriamente dita, Márcia, era uma matéria dizendo que, falando dos salários atrasados que o Inter tinha, o Inter tinha feito uma campanha muito ruim naquela Libertadores América, 4º colocado entre 4 equipes, foi desclassificado, era o Inter que vinha do título da Copa do Brasil de 92, e eu fiz uma matéria dando detalhes depois da vírgula dos salários atrasados com o elenco, jogador por jogador e do valor, inclusive depois da vírgula. E aí o Inter não gostou daquilo e pressionou a RBS e eu acabei... A minha cabeça foi a prêmio. Até o Divino Fonseca, 1 semana depois, também, infelizmente, acabou demitido naquela oportunidade, que a redação meio que se rebelou com aquilo. Então, eu acho que ali faltou do meu chefe essa questão Bancar assim essa caneta. Vamos lá conversar com o diretor, porque daí tu compromete o diretor de redação. Não, mas peraí, tu autorizou, como é que eu vou demitir agora o repórter? Mas foram aprendizados naquela oportunidade. E é interessante, Meneghete, que esse teu relato, que tem a ver com o teu time do coração, que
é revelado 15 anos depois desse fato, né? Isso. Não sei se foi 15, mas Foi 2015 É 2015. é quando tu revela ainda numa coluna do jornal Metro. E se a gente não tá enganada, foi, se não o primeiro, um dos primeiros jornalistas a revelar o time do coração, sem contar, claro, aqueles que sempre foram Isso. identificados, né? Eu lembro que na tua coluna, na época, tu falava em 30 anos de prisão, né? É. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa girada de chave, porque a gente tá falando de muitos anos, 10 anos depois do teu perfil, tu revela, então, que é Foi colorado. 18 de maio de... Aliás, sempre que é o meu aniversário de casamento, 18 de maio, e não à toa a data, 18 de maio de 2015 que eu revelei. É claro que combinado com a Bandeirantes, eu era colunista do Metro, e combinado com o presidente do Metro, meu amigo que é mineiro, Cláudio Benchini, que eu tinha aquela intenção. Aquilo foi um processo que foi amadurecendo, né? Eu me sentia preso, eu não tinha camisa do Internacional, por exemplo. Naquela época, eu tinha lá um avental do Inter que, se eu usava, se alguém queria fazer uma foto, eu dizia, não faz foto, que um dia pode vazar. Eu proibia os meus filhos de irem no shopping, ou a minha esposa com camisas dos clubes. Meus filhos, os dois, são colorados, a minha esposa é gremista. Eu dizia para ela assim, Lúcia, se tu for com a camisa do Grêmio, vão achar que eu sou gremista. Antônio, Valentim, se tu for com a camisa do Inter, vão achar que eu sou colorado. Então, eu comecei a editar os meus filhos e a minha esposa. Eu comecei a censurá-los, né? Eu acho que, realmente, de uma safra de jornalistas ali, eu acabei inaugurando esse novo momento, né? Eu sempre dizia, né? Eu não queria contagiar ninguém a tomar essa atitude, que é uma atitude que cobra um preço muito caro, né? Assumir o Clube do Coração é um caminho que não tem volta, né? Depois que tu assume, não tem volta, e é muito caro isso. Mas tinha lá os jornalistas mais antigos, o próprio Guerrinha já havia... Sim. E o Guerrinha faz esse coloradismo dele muito parecido com o meu, que é o que eu me proponho, o de não exercer o coloradismo. O Baldasso, que veio no ano seguinte, o Baldasso se assume colorado, ele exerce o coloradismo, como há muitos identificados do Inter e do Grêmio que exercem. Eu não, eu só quis revelar porque eu achei, e eu não estou dizendo que eu estou certo nesse meu achar, nessa minha consideração, eu achei que a minha relação... porque quando a gente fala, isso que eu vou falar agora pode parecer, então quem não faz assim não tem uma relação correta. Eu achei que a minha relação seria mais franca e mais leal com quem me acompanha. Né? Não tem mais dúvida. Então eu decidi assumir. Eu vou assumir que eu sou colorado, mas eu vou continuar praticando jornalismo, eu me esforço para isso da mesma maneira, com a mesma isenção, com a mesma independência editorial. Perfeito. Vamos agora entrar na seara da família, o lado pessoal. Então, lá em 2004, tu disse que a tua prioridade longe do trabalho, claro, era ficar com a família. Lembrando que o Antônio era pequeno ainda, tinha 2 anos, Valentim nem era nascido, né? Hoje, como é que são essas prioridades? Naquela época, as noites eram mal dormidas, porque criança pequena dá trabalho, né? Acorda toda hora para ver como é que tá. Hoje é porque tá esperando eles voltarem para casa. Hoje as noites continuam sendo mal dormidas, o Antônio já dirige, né? Já tem carro, portanto, então fica esperando ele chegar, e o Valentim vai fazer 18 anos agora, vai ter carteira, daqui a pouco vai estar de carro. Então as noites são mal dormidas por outro motivo. Eu confesso a vocês que eu prefiro dormir mal à noite para trocar fralda. Ou para ajudar a minha esposa, como ajudei muitas vezes, a amamentar. Quer dizer, ajudar no apoio psicológico, né? Sim, Mas aquela coisa, vai ali na cozinha, pega isso, pega um pano e tal, aquela coisa que tem que estar ali, acordado, junto, né? Pelo menos é a maneira que eu procurei sempre manter a minha relação com a Lúcia e com os meus filhos assim. Eu acho importante o pai não ser apenas pai, mas participar de todo o processo. Então as noites continuam sendo mal dormidas. Não sei quando elas vão ser bem dormidas, que depois vem neto, talvez, um dia, não sei. Essa geração também produz filho cada vez. Eu não sei se eu vou pegar isso, né? Mas, não, acho que a família continua sendo uma das minhas prioridades. Eu tenho mais tempo hoje, né? Porque como eu trabalho hoje ou no estúdio do Debate Raiz, ou em casa produzindo, então eu estou mais junto com eles, né? Eu não tenho um cargo diretivo de um veículo do tamanho da Band, uma emissora de porte nacional, ela nos consome muito tempo, porque a gente não é diretor somente enquanto a gente está dentro da redação, ou sentado na cadeira, ou com o cliente. Não, a gente é diretor 24 horas. Qualquer problema que aconteça, cai no colo do diretor, né? Então, hoje não. Claro que o Debate Raiz consome, tem reunião comercial, tem projetos, tem viagem de repórter, claro que tem isso, mas eu tenho os meus sócios para dividir, e eles são muito atuantes, em especial o JB, que é muito trabalhador, o Baldasso também mas o Baldasso é um cara mais das ideias e tal, né? Mas é menor do que uma emissora gigante, que tem um monte de coisa para resolver, com 2, 3 rádios, um canal de televisão, chegou a ter jornal diário aqui. Então eu tenho mais tempo, eu trabalho mais em casa, eu tenho mais tempo com a família, e isso me satisfaz muito. Outra curiosidade também, ainda no campo pessoal, foi revelada falando sobre uma paixão também, que também envolve futebol de botão. Pois é.
O texto diz: lamenta não estar praticando tanto como gostaria, mas revela que dispõe de todos os aparatos necessários. Isso ainda existe? Existe a paixão, existe o lúdico. Mas O aparato não mais. Agora eu descobri que na Zona Sul de Porto Alegre, onde eu moro, tem uma turma que joga num ginásio, que joga 1 ou 2 vezes por semana à noite. Foi até o meu filho, o Valentim, que também gosta de jogar botão, que me colocou, entre aspas, essa pilha de vamos lá, vamos ver, vamos tal. E eu acho que eu quero dar uma conferida nisso. Eu sou apaixonado por futebol de botão. Eu acho que o futebol de botão foi um passo importante para eu virar jornalista esportivo. Vejam que eu fazia os meus campeonatos, onde eu jogava... Quem joga botão sabe que isso não é uma loucura. Eu jogava eu contra eu mesmo, né, na minha mesa lá. E eu tinha um jornal. Eu tinha um jornal semanal, chamado A Fichinha. Você sabe o que é fichinha? Claro. Fichinha é aquela... Pra quem não sabe, fichinha é um plástico, assim, rígido que tu usa para impulsionar o jogador. Né? E o nome do jornal era A Fichinha. E eu botava ali fotos, entre aspas, que não eram fotos. Eu tinha 10, 12, 13, 14 anos. Botava desenhos como se fossem foto, com legenda, fulano de tal que desfalcará o time tal na final do campeonato e tal. Tinha nota, eu tinha cotação ali. Algo que eu uso no meu canal hoje, a cotação. Pena, sabe qual é a pena? É que eu não guardei nenhum desses exemplares. Desses registros. Vocês entendem agora quando a gente diz na abertura, nunca teve dúvida do que queria ser. É isso aí. Nato. É verdade. É eu isso realmente nunca tive dúvida. Mas Gente. o futebol de botão, ele é um pouco meio... Que eu narrava os meus jogos e tal. Ele é um pilar, assim, de eu me tornar apaixonado por essa profissão. Mas tu disseste que o Valentim também gosta. A gente tem uma mesa pequena que, eventualmente, a gente joga menos do que ele gostaria e menos do que eu também gostaria. Mas eu queria jogar num lugar, assim, reunir com 5, 6 mesas, disputar campeonato. Eu queria isso, né? E eu tenho tempo para isso hoje. Eu tenho tempo. Hoje eu consigo me organizar para isso. Mas tem que tomar iniciativa. Apaixonados por jogadores, por futebol de botão. Isso aí. Liguem, façam contato com esse Eu tô homem. órfão. Eu tô órfão de botão. Bom, então não existindo, qual é o hobby do momento? Eu gosto de jogar beach tênis. Eu aprendi a jogar beach tênis. Acho que aprendi, né? Eu e a Lúcia. E é um esporte que eu consigo fazer com a minha esposa. Legal. É o que me dá mais prazer ainda dessa prática. Então, jogar meu beach tênis 2, 3 vezes por semana que eu jogo na Zona Sul. Tenho uma turma de amigos muito legal. Tenho um professor muito bacana. Jogo na praia também. Eu joguei futebol de várzea durante 15 anos, né? Só que o futebol de várzea, ele tem uma consequência que é a questão da lesão. É um jogo de contato. É um pouco mais demorado, né? Porque os jogos normalmente acontecem em campos periféricos, né? Ou é muito no extremo sul, ou é para a zona norte, ou é no interior do estado e tal. Então demanda mais tempo, né? Eu joguei várzea há 15 anos e quando a Lúcia engravidou do Antônio, eu falei para meus amigos, eu vou parar de jogar futebol de várzea porque era todo sábado praticamente, um jogo às 4 da tarde. Te encontra às 2, 2h30, vai até o local, joga. Às vezes tem um churrasco, quando tu vê, tu sai de casa às 2 para chegar em casa às 8h30, 9 horas. Com um filho pequeno, eu achei que aquilo não era... de novo, cada um faz como quer, né? É a minha maneira de pensar, de estar junto, né? De participar. E eu acabei deixando ali de jogar futebol de várzea, porque é maravilhoso. E eu adoro parar para ver um jogo de várzea. Só que demanda um tempo maior. O beach tennis é 1 hora, eu saio 15 minutos antes de casa, jogo, faço meus alongamentos, volto, eventualmente tem um churrasquinho e tal. E eu pratico com a minha esposa, o que para mim é muito legal. E também, na época, tu te auto-intitulava um revista maníaco. Pois é, esse é um hábito que eu perdi. Eu acho que aí entrou a questão de uma internet mais forte. Tecnológico, né? Claro, né? Aí é uma troca, assim. Mas eu gosto de uma banca de revista, assim, de olhar e tal. Eu gosto de estar, quando eu estou em Buenos Aires com a Lúcia, de comprar um jornal deles, comprar uma revista, o Eu Gráfico, um Olé, um Clarim. Eu ainda gosto dessa coisa do papel. Né? Nós assinamos jornal em casa ainda, viu? Mesmo? Essa é uma decisão da Lúcia, ela assina jornal. Então, a gente gosta de manusear, de folhear, a gente mantém esse hábito ainda. Eu gostaria até de ter mais acesso às revistas. Hoje eu troquei um pouco isso por ler, né? Eu consigo ter um pouco mais de tempo para ler biografias que eu gosto, livros históricos de guerra e tal, também de suspense. Eu gosto muito da trilha da trilogia do Hannibal, que eu li todos os livros e tal. Então eu consigo mais tempo para me dedicar à literatura, né? Mas eu acho que a revista foi substituída pela internet. Lá em casa a gente chama de livro de pegar na mão. Essa Eu gosto do livro de pegar na mão, do marcador de página, do cheiro. Jornal. Entrar em livraria. Vocês sentem todos os dias, mas casualmente essa semana, né? Sentimos o cheiro do jornal, fazemos assim, ó. Um cheirinho de gráfica, cheirinho bom. né?
falou em Buenos Aires, falou há pouco da praia, né? Viagem também está aqui nesse roteiro, né? Naquela época, tu já citavas isso, mas o Antônio ainda era pequeno, né? Então a gente imagina que hoje vocês consigam ter mais tempo, né? Para poder fazer as viagens de vocês. Dizia aqui o texto, ó, ele gosta de ir para o litoral no inverno, porque não gosta de muitos agitos e engarrafamentos. A França tinha um lugar especial no teu coração, a ponto de tu afirmar. A música que eu mais gosto é a Marselhesa. Chego a ter mais de 10 versões do hino em casa. E por último, estavam nos planos Budapeste, Viena e Praga. Realizaram o sonho. Essas 3 não, especificamente essas 3 não. É Mas de lá para cá, mesmo? por exemplo, a gente foi 2 vezes para a Itália, né? Eu sou cidadão italiano, então aqui tem a minha isso aqui é um selo de carta antigo de Paris, né? E aqui o mapa da Itália, né? Eu sou cidadão italiano. Essas 3 especificamente não. Mas aí a gente passou ali, nós estamos falando dessa entrevista de 2005. 5. Né? De lá para cá, a gente conseguiu já viajar com os guris. Né? Porque depois tem o Valentim, a partir de 2008, né? O nascimento do Valentim. E os guris também embarcaram nessa aventura de viajar e tal, gostam muito. E a gente conseguiu levá-los para a Europa algumas vezes. E aí eu tinha ido com a Lúcia para a Itália, aí nós levamos os guris para a Itália também. Claro que para Paris eles já foram 2 vezes, a gente levou para Portugal, então para a Grécia. Então a gente ainda ficou um pouco nesse eixo de países um pouco mais conhecidos. Ainda está faltando essa no roteiro, que é o que eu tenho, especialmente Budapeste, muita vontade de conhecer. Agora a Lúcia colocou no radar a tal da Aurora Boreal. Agora ela botou lá na Noruega, lá em cima da Noruega e tal. Ela tá pensando... a Lúcia não gosta de avião, né? Eu falo assim, puxa, mas é longe. Vai ficar 3 dias viajando para chegar na Aurora Boreal. Então a gente tá sempre desenhando isso. A gente foi a Buenos Aires com os guris e por Chile a gente foi também algumas vezes, tal, mas a gente não conseguiu realizar Budapeste ainda. O papo tá bom, mas a gente veio falar aqui que o Recontar conta com parceiros que acreditam na força da comunicação e da informação de qualidade. Conheça quem está com a gente nessa trajetória. Em um mercado cada vez mais conectado, estratégia e inteligência fazem toda a diferença. E há 13 anos, a Brazo Mídia conecta marcas ao seu público por meio de soluções integradas de serviços, planejamento e tecnologia. Mais do que mídia digital, a empresa entrega eficiência, engajamento e performance para as campanhas. Brazo Mídia, inteligência, estratégia e resultados comprovados para impulsionar sua comunicação. Há 7 décadas, a Associação Rio-Grandense de Propaganda conecta, representa e fortalece o mercado gaúcho da comunicação. Uma história construída por profissionais, empresas e lideranças que ajudam a transformar a indústria criativa do Rio Grande do Sul. E agora você também pode fazer parte dessa rede. Ao se associar à ARP, você tem acesso a conteúdos exclusivos, benefícios em grandes eventos e conexões com os principais nomes do mercado. Associe-se! Faça parte dessa história e ajude a construir os próximos capítulos da comunicação gaúcha. Bom, vamos falar um pouquinho do Menegheti como pessoa, né? A gente começou, inclusive, Não na fala nossa mal, abertura. Né? Se vamos falar, não fala mal, né? Jamais, que isso. A gente falou, inclusive, gosta sempre de lembrar nos nossos episódios que o Recontar, ele é um carinho que a gente faz, né, nos nossos profissionais de comunicação, porque a gente entende que o Leonardo Menegheti de 2005, são 21 anos e 9 meses, é outro homem, né? Assim, claro, com a sua mesma essência, mas definitivamente olhar para aquela versão do Menegheti, né, de 2005 e fazer essa revisita, esse refresh, né, para nossa audiência é importante. E aqui eu quero te falar um pouquinho de ti sobre como pessoa, né? A gente começou, inclusive, dizendo na abertura, franco, direto, intenso. E aqui, na entrevista original, tá registrado, né, antes de abrir aspas, dizia assim, ó, a franqueza e sinceridade são as características mais marcantes do jornalista. Abre aspas pra ti. Digo o que penso na cara das pessoas. Não tem meias palavras pra mim. Ser franco é uma qualidade e, ao mesmo tempo, um defeito meu. Ainda é assim? O que a maturidade Eu acho que eu seria muito babaca se eu dissesse que nesses 21 anos eu não mudei nada para tentar firmar a pé aqui, olha, da minha convicção e tal. Não, eu acho que mudei.
E mudei nesta frase. Talvez não a essência, né, mas tem um filtro aí. Sim. Tem um filtro que os cabelos brancos te colocam, né? De ter uma certa tolerância. Geralmente tiram os filtros, mas tu vê que no caso do É Meneghetti era tão franco que ele colocou o filtro. que mudar. Eu acho que é um nível de tolerância, entendeu? Eu acho que eu me tornei no espírito, na sensação de levar a vida um pouco mais leve. Tem uma mudança, eu acho, grande aí, que tem a ver com a forma de encarar a vida, e aí tem a ver também, isso se tem um rebote nisso, tem uma consequência, um reflexo nas tuas ações como profissional, né? Que é o de curtir as coisas um pouco mais simples da vida. Eu acho que a idade nos remete a isso, tipo assim, de tentar, e não é sempre que a gente consegue exercer isso, mas tentar tomar um chimarrão com amigos, com a esposa, com o filho, e tá focado ali no chimarrão. Né? Tá naquele momento ali, não tá pensando depois. É claro que a gente é um pouco distraído pelo celular. Né? O celular nós temos isso às vezes que é um grande aliado da nossa profissão e da minha, assim da maneira como eu trabalho hoje, mas às vezes ele acaba te distraindo, assim, né? E te leva para um outro lado, que é jantar fora. E a Lúcia me ajuda muito nisso e ajuda os guris também, no sentido de quando a gente senta junto, a gente pega o celular e ela diz assim, tá, deixa de lá, tenta deixar. Claro que às vezes não dá. Às vezes está esperando uma ligação, uma mensagem, algo importante. Mas tentar, na medida do possível, deixar de lado para estar ali, presencialmente e espiritualmente. Então, esta mudança, ela te faz ver a vida um pouco de um outro prisma, que é o prisma do vamos aproveitar agora, vamos sentar com as gurias da coletiva e vamos estar aqui, entendeu? Não vamos estar pensando que depois eu vou ver tal coisa, não, vamos estar aqui. Então, depois vamos dirigir. Porque até porque se eu dirigir de forma desatenta, a chance de eu fazer uma barbeiragem é muito maior. Claro. Mas isso para os momentos prazerosos da vida, para a hora de conversar, de bater papo, jogar botão com o filho, que seja, jogar o teu beach tênis, esteja ali no beach tênis. E isso me tornou, tentando fazer esse exercício, que não é sempre que eu consigo, fazer o churrasco, é uma coisa que eu amo fazer churrasco, amo fazer churrasco. Né? Então, vai lá fazer churrasco, tá ali no churrasco, e não tá ali resolvendo, mandando um áudio, resolvendo, eventualmente tem que se fazer, mas tentar essa desconexão, às vezes, de estar ali, pode até ser vendo um jogo na televisão, não um jogo de trabalho, né? Porque eu não faço churrasco vendo um jogo o dia inteiro Grêmio. É um jogo que eu tenho que analisar, não tem churrasco, aí eu tô concentrado. Mas o jogo da seleção do Uruguai com a Inglaterra, ou o jogo da Premier League, ou do Campeonato Espanhol, do Campeonato Argentino, que eu adoro, do Campeonato Uruguaio, tá ali, tá focado ali. Isso me tornou, eu acho, mais flexível e, consequentemente, mais tolerante. Eu passei a tentar entender melhor as pessoas. Eu acho que se eu fosse gestor de um grupo do tamanho da Bandeirantes hoje, ou isso não está no meu radar, mas se eu um dia fosse, com a minha cabeça de hoje, podia ser lá em 2005, com a minha cabeça de hoje, talvez eu fosse um pouco mais tolerante com algumas coisas. Às vezes eu acho que eu era muito, muito rigoroso, né? O 2 é 2, 2 mais 2 é 4, não é 4,1, é 4. Marcou a reunião às 3, é às 3. Isso me incomoda ainda um pouco, entendeu? Eu ainda sou meio nessa questão da pontualidade, do que é dito. Se a pessoa me diz uma coisa assim, não, pode deixar que eu vou levar para ti o livro. Tá, vai me trazer o livro, não tem mais assunto. Chega aqui e não trouxe o livro, talvez o Meneghetti de 20 anos atrás ficasse pé da vida. Hoje não, tudo bem, me traz amanhã. Mais flexível. Então eu acho que eu mais flexível, um pouco mais tolerante. Mais tolerante. Por isso que eu digo, em cima dessa frase, eu acho que eu tento, não é sempre que eu consigo, mas acho que eu parcialmente botei um filtro, assim, para não dizer tanto na cara das pessoas as coisas. Às vezes eu não preciso dizer assim, de forma... Tem coisas que eu não preciso dizer e eu penso, não vou dizer. O que eu vou ganhar com isso? Eu não vou dizer. E outras eu digo. O que eu acho que eu tenho de essência, de franqueza, é que eu não vou te mentir ou te omitir alguma coisa. Se tu me perguntar, é assim, eu vou te dizer como é. Não, eu acho que é dessa maneira. É que tem que pensar se o que tu vai dizer... legal, né? Eu sou sincero e tal. Se o que tu vai dizer vai acrescentar ou não. Outra coisa que eu aprendi, que eu queria dizer para vocês, que eu acho muito legal, e isso sim eu teria a pretensão de tentar contagiar as pessoas, e tem a ver com a nossa profissão, com o exercício do jornalismo. Né? Eu faço uma brincadeira que assim, é um exagero, né? Vocês já repararam que avião que levanta notícia, levanta voo não é notícia? Só tem um repórter no aeroporto quando tá um problema com o avião, quando tem um atraso, quando tem algum problema mais sério, infelizmente. Tá. Senão não tá lá o repórter, tá tudo bem. Tu não ouve o repórter entrar numa rádio e dizer, não, tá tudo bem no aeroporto, os voos saindo, todo mundo feliz, não tem fila, não tem overbook, e as aeronaves são todas revisadas. Não, o cara não entra com essa informação. Isso tem a ver com o nosso exercício da produção. Pois bem, quando alguém conta, vamos pegar duas pessoas, uma notícia ruim sobre alguém, tu viu que o fulano se deu mal naquilo lá, as pessoas tudo têm interesse em saber. Eu aprendi a tentar levar boas notícias e às vezes é um elogio. Às vezes tem uma entrada, por exemplo, ao vivo, num repórter, debate raiz, o cara faz uma entrada, ou um repórter entra lá e eu vou lá depois
e me obrigo, assim, mandar um WhatsApp. Ah, que baita entrada, que coisa boa, não sei o quê. Quando alguém fala bem de alguém pra mim, eu vou lá e digo, tu nem sabe. Márcia, aquele cara te elogiou teu programa, elogiou isso e tal. Tentar ser um pouco transmissor de coisas boas, Legal. né? Eu acho que se a nossa sociedade conseguisse um pouco fazer esse exercício com mais frequência, a gente seria mais feliz. E tem, né, Meneghete? Tem bastante coisa boa pra se Tem coisa falar, boa, né? entendeu? Pra gente falar, entendeu? Então, eu acho que isso é um exercício, tá? Eu não tô dizendo que eu consigo sempre. Uhum. Eu não estou dizendo que eu sou o santinho que eu consigo sempre. Mas às vezes eu reflito sobre isso. A gente sentar. Isso eu tenho feito. Quando alguém elogia alguém pra mim, pode ter certeza que o elogiado vai saber. Se puder saber no minuto depois, eu vou repassar o elogio. Eu vou lá e vou dizer, o fulano fez um elogio pra ti. Legal. Tal, porque eu acho que isso faz bem pra mim, tá? Claro. Isso faz bem pra mim. Imagina claro. pra aquela pessoa, mas pra mim faz bem. E às vezes não é nem a intenção de quem elogiou. Às vezes o cara só elogiou. Eu vi lá um negócio que vocês fizeram, um repórter teu. Eu vi a tese do JB, que é sobre isso. Se eu puder, se eu me lembrar, eu digo, JB, o cara fez um elogio ontem pra ti, maravilhoso e tal. Muito bom. Bacana, a gente tá assim, caminhando pro final, assim. Só queria, antes de fazer a última pergunta, dizer que é muito bonito ver a relação que tu tem com a Lúcia, assim. A gente percebe a cumplicidade, né? Obrigado. E a gente tá falando desses tempos e a gente tá falando também de dois profissionais que têm a mesma profissão. Exato. Que é algo que deve ser desafiador em algum lugar, assim, né? Que trabalharam juntos na mesma empresa por muitos anos, assim. Então, parabéns pra vocês Obrigado. por essa relação, assim, é inspiradora mesmo, né? É uma relação que não é, eu acho que ela transcende a questão de parceria e tal, de frase de efeito, de amor, é uma relação de muita cumplicidade, né? A gente não pensa tudo igual, mas ela me acrescenta muito, assim. A Lúcia, ao longo do meu tempo de gestão da Bandeirantes, tem alguns processos de criação, de programas, de nomes, de profissionais contratados, em que eu escutava muito ela. Às vezes eu até involuntariamente chegava em casa, a gente ia tomar um vinho, e aí vi, porque aí foi. O que não quer dizer que o que ela dissesse eu ia fazer 100%, mas me fazia refletir. Uma troca. E me faz até hoje refletir e pensar em decisões que eu tenho que tomar. Então, Acho que muito legal. a parceria, acho que trabalhar com o cônjuge, né, com o companheiro, enfim, com o parceiro de vida, já é naturalmente um desafio, né? É. Mas quando se fala da mesma profissão, né, e uma profissão tão intensa como o jornalismo, considerando vocês dois pessoas também muito entregues, né? A Lúcia é sempre uma profissional de TV, ou seja, imagina um jornalismo diário, exige que ela estivesse sempre, enfim, bem informada, antenada. Tu com uma carreira maior na Band de gestão, né? Isso. Inclusive como gestor dela, né? É. Então, ainda reforçando parabéns, mas assim, como foi essa construção? Vocês estão há muitos anos juntos. Quero, inclusive, dizer para a audiência que o cálculo dos 11.325 dias, ele é verídico, tá? Hoje, no dia desta gravação, esse cálculo tá correto, porque a gente pegou uma fala do Leonardo Meneghetti. Um texto no Um Instagram, texto, na verdade, isso que ele faz a conta. Então, a gente só atualizou essa conta, tá? Mas eu queria te ouvir um pouco, assim, de como foi essa construção. Vocês estão há muito tempo juntos, os dois há 31 muito anos, tempo né? no jornalismo. Bonito. Eu acho que assim, eu sempre tive o cuidado, a Bandeirantes, de ter um chefe. Isso a Bandeirantes São Paulo sempre me pediu, tá? Que eu nunca fosse o chefe imediato da Lúcia. Tá. Que sempre houvesse alguém. Sempre houve um diretor de jornalismo, um gerente, um coordenador entre eu e ela. Às vezes eram até dois estágios, um diretor e um gerente. Então, eu não me metia nesse dia a dia, de escala, de viagem. Não bota a Lúcia pra essa. Nunca me meti. Ela sempre teve um prejuízo na Bandeirantes durante o meu tempo de gestão, né? Porque eu nunca dei um aumento salarial para ela e eu já assumi isso para ela. Infelizmente, eu não conseguia. E às vezes ela merecia, e às vezes eu aumentava o salário de outras pessoas, mas nunca dei para ela porque eu não me sentia à vontade. Isso eu falava para ela às vezes assim, olha, eu sei que tu merece, eu sei que teu salário está defasado, tal, mas eu não consigo na minha gestão, é o seu problema. Eu não superei isso. Então, por um erro meu, mas eu não consegui superar isso. Quem levou a Lúcia de novo para recuperar a informação foi o Bira, não fui eu. Quando eu chego na Bandeirantes, ela já está lá como apresentadora, né, e vai comigo para São Paulo, sai da Band, depois volta e tal. Eu acho que a gente sempre conseguiu lidar muito bem com isso. A gente nunca teve um problema. A gente tinha problema quando eu era repórter e era ela apresentadora e editora. Aí nós discutíamos, eu sempre fui muito dessa questão assim de marcar as minhas posições, e a gente se lembra até hoje de uma matéria que eu fiz. Porto Alegre inaugurou isso nos anos lá, em 94, acho que 94, um novo sistema de ônibus e tal. Eu fiz uma matéria e eu tinha 3 passagens, 3 boletins, eu tinha
dentro do ônibus, fora do ônibus, e a Lúcia me chamou na Ilha de São Francisco, isso é um absurdo, tu não pode fazer um boletim dentro e fora e dentro, tu escolhe, outro faz dentro, outro faz fora, e eu não sei o quê. E até hoje, quando eu vejo uma matéria, qualquer veículo seja aqui do Rio Grande do Sul, e o repórter fazia, olha aí, ó, agora pode, né? No meu tempo não podia, tal. Eu fui visionário. Isso aí, a gente brinca com isso, sabe? A gente nunca teve nenhum tipo de atrito e problema. Como a nossa relação, considero eu, e acho que ela pensa igual, ela é muito bem resolvida, né? Ela é muito bem sólida, assim, a gente pensa muitas coisas de forma igual e outras tantas de forma muito diferente, mas eu acho que a Lúcia fez muito bem para mim como ser humano. Eu acho que ela agregou para mim pontos. A Lúcia é uma pessoa muito calma, né? E eu sou mais agitado. Então a gente se complementa. Nós somos 2 escorpião em casa, tá? Ela é escorpiãozinho também. A minha mãe é escorpião, a minha afilhada é escorpião, a Lúcia é escorpião, então eu sou cercado de escorpião. Então são 2. Mas a gente convive bem com isso, mas eu acho que ela fez melhor para mim, talvez, do que eu para ela. Entendeu? Ela fez muito bem para mim no sentido de ponderação, de equilíbrio, de calma. E ela tem paciência para ouvir os meus dilemas profissionais e dar o palpite dela. Não é sempre que eu sigo. Muitas vezes eu discordo, mas eu escuto, né? Porque ela é do ramo, porque ela é do meio, porque ela me conhece, ela sabe se vai fazer mal para ti, vai fazer bem, o que não quer dizer que eu 100% siga o que ela diz. Então, eu acho que é bem resolvido isso. Essa dinâmica familiar, Meneghetti, que eu fico pensando assim, tanto o Antônio quanto o Valentim, quando eles nasceram e cresceram, vocês já eram, né? Tu já era o Leonardo Meneghetti, ela já era a Lúcia Matos. Existe a coisa do orgulho deles, né? De ver você sempre em lugares de destaque, né? De sucesso, de uma carreira de sucesso, né? Sei te responder isso. Não? Nunca Não perguntou? sei. Não, eu acho que eu não sou para eles o Meneghetti do Debate Raiz ou da Band, a Lúcia apresentadora. Eu acho que eu não sou. Eu sou o Meneghetti pai. Se eles tiverem que discordar e reclamar do que eu faço, eu acho que não tem. Acho que não muda nada, assim. O que eu vejo, o que eu tenho de retorno deles, pro bem e pro mal, é assim. Às vezes, nós, jornalistas esportivos, a gente lida muito com paixão e emoção, Claro. né? Então, eu vou lá e digo uma coisa e às vezes eu viro um meme, eu dou uma opinião. Tá? O time vai ser rebaixado, o time não vai ser rebaixado, e acontece o contrário, aí a gente vira meme, daí vem lá o Valentim, que é muito ligado em esporte, e tira sarro, assim, de mim, meio preocupado. Tu vai ser cancelado, olha aí, não sei o quê, tu falou isso e tal. O Antônio usa muito como referência assim, encontrei um cara que te conhece, que tu entrevistou, que fez. Mas eu não consigo ter essa percepção, assim, que tem algum desenvolvimento de orgulho deles e tal. Quem sabe daqui uns anos vocês entrevistam eles. Ótimo. Aliás, o Antônio é formado na FAMEX, em design e tal. O Vale está se preparando para vestibular. Está na comunicação. O Vale é que não abriu ainda, para que vai? Tocou num ponto que era justamente o que eu queria saber, assim, né? 20 anos a gente tá falando numa revolução da comunicação, né? Então, assim, tu já foi o apresentador de TV e hoje tu é do YouTube. Tu vê diferença do público, né? Para as falas, para repercussão. Queria que tu falasse sobre isso. Completamente diferente. O YouTube tu tem que ser mais autêntico. O YouTube não aceita desaforo, assim. Ele não aceita que tu não tenha posição. Tu até pode ter uma posição de dizer que tu não sabe. Então, agora eu tô falando do meio que eu milito, que é o meio esportivo. Eu até posso dizer, eu não sei quem vai se classificar nisso, eu não sei quem vai ganhar a Copa, eu não sei quem vai não sei o quê. Até isso é permitido, mas tu tem que assumir que tu não sabe. Tu não pode enrolar. Fica a dica, viu, pessoal? Hoje existe essa possibilidade de não saber, né? Pode parecer que não existe, mas... Existe, só que tu tem que dizer que tu não sabe e não enrolar. O YouTube não aceita. O YouTube quer a coisa autêntica, ele quer a coisa verdadeira. O YouTube não aceita que, daqui a pouco, se ele desconfiar, se o seguidor, o cara que tá te vendo no YouTube, a relação é mais próxima, entendeu? Eu não sei te dizer por quê, mas ela é mais próxima. Outra coisa, todos que começaram no YouTube, invariavelmente, começam na sua casa. Então, tu tá mostrando a tua casa. Eu tenho um estúdio na praia, mas em Porto Alegre eu não tenho estúdio. Em Gramado eu não tenho estúdio, eu tenho um local em Gramado. Eu estou mostrando a minha casa para a pessoa. Legal. E aí entra o advento que complementa o YouTube, que é rede social. Eu estou falando especialmente do Instagram, que é onde eu mais atuo. O Instagram também é eu fazendo meu churrasco, é eu com os meus filhos, é eu jogando beach tênis, é eu me divertindo com uma barbeiragem minha no beach tênis ou com um grande ponto. E eu brinco assim, né? A Confederação Brasileira de Tênis vai me levar depois desse ponto e tal, essa coisa. Então, tu mostra, não é lá o Leonardo Meneghetti apresentador só. Sim. Né? Não é lá pegar o tempo do Bira, como o Bira Valdez apresentador. Poderia estar tantos nomes qualificados do telejornalismo. Bira, não. Só que as pessoas não viam o Bira fazer churrasco. As pessoas não conseguiram ver o Bira com os seus filhos. As pessoas não conseguiram ver o Bira viajando com a sua esposa tomando um chimarrão, porque ele não pegou essa época, entendeu? E essa geração de hoje é muito isso.
E, por exemplo, vamos pegar lá o Eloy Zorzeto, né, para pegar alguém que fez a mesma função do Bira. Eu não sei se o Eloy Zorzeto tem rede social ou não, mas se ele tiver, ele vai acabar expondo na rede social dele o dia a dia dele, as coisas que acontecem fora ali do estúdio, né? E isso a gente faz, e quem está no YouTube normalmente faz isso. Então a gente tem que ser mais autêntico, tem que ser mais verdadeiro. Não dá para passar que a vida é um mar de rosas, que é tudo 100%. Às vezes mostrar um pouco os teus tombos, quedas, dificuldades também faz parte desse processo de autenticidade na relação com quem está do outro lado. Meneghete, quando a gente se propõe a conversar e a gravar esse programa que é o Recontar, como a gente falou, como tu falasse no início, né? A gente olha pro retrovisor, assim, né? Mas e pra frente? O que a gente pode esperar do Meneghete? Ou o que o Meneghete espera do futuro? Porque, sabe que eu digo que o YouTube é meio a televisão dos anos 1950, né? Porque a televisão, quando chega no Brasil, ninguém imaginou que a televisão fosse mudar comportamento, fosse definir corte de cabelo de mulher, de homem também, roupa, fosse definir modos, fosse definir, fosse interferir na nossa vida, a forma de consumir, o próprio consumo, o que vai se consumir e tal, para onde a sociedade caminha. Era a televisão lá nos anos 50, chegando aqui no Brasil, por exemplo. O YouTube é um pouco isso, né? Ele é um bebê ainda. A gente não sabe para onde vai o YouTube. E nós, Debate Raiz, a gente vai junto, em princípio, com o YouTube. Mas a gente não sabe no que vai se transformar isso. Tem o famoso algoritmo que ninguém domina o algoritmo de uma maneira assim 100% conhecedora. A gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai tendo consultorias com o Google, a gente vai conversando com quem está há mais tempo. O YouTube exige muito isso, né? Uma humildade de aprendizado permanente, quase que diário. O que eu posso dizer que olhar o meu projeto é cada vez mais fazer crescer isso que eu brinco, que é uma revolução digital, e eu acho que é uma revolução digital que a gente colocou. A gente colocou um canal do YouTube que tem capacidade para superar a RBS no segmento que a gente atua. A gente não atua em rádio, eu não atuo em televisão, eu atuo no YouTube. E no YouTube a gente ganha deles de uma maneira disparada, assim como Jornada Esportiva do Baldaço, Jornada Esportiva do Bagé, também ganham das Jornadas Esportivas da Rádio Gaúcha no YouTube. Então, o que eu quero dizer assim, é aprender constantemente para colocar isso em prática. A gente está muito feliz, muito satisfeito, mas é claro, é um começo, é um projeto que tem 3 anos, né? E também é um projeto que está apenas iniciando, embora com uma repercussão e com uma consolidação comercial e de audiência bem maior que a gente imaginou um dia ter. Não à toa, né, o Debate Raiz vai para a Copa do Mundo. Verdade. Estamos hoje gravando aqui. Ainda não começou, 20 né? dias, não, nem isso. Não, 15, 20, menos de 20 dias para começar a Copa do Mundo. E o Debate Raiz vai com 16, né? 16 profissionais. Na Pra verdade, Copa 16 dos profissionais de microfone e mais 3 profissionais da área técnica. Então são quase 20 São quase 20. pessoas. Na verdade, a gente está levando todo o time, né? Todo mundo. Todo o time. Nós estamos levando todo o time e mais 3 profissionais de área técnica. Teremos 3 estúdios, transmitindo 3 programas diários. Uau. Bom Dia Nova York de manhã, depois ao meio-dia o tradicional Debate Raiz, depois às 10 da noite um programa para fazer um review do dia, projetar o dia seguinte. Foi uma decisão bem ousada esse, um projeto feito razoavelmente rápido, que a gente começou a desenhar em dezembro do ano passado. Para um projeto desta magnitude, com 19 pessoas, é um projeto rápido, assim, né? A gente deveria ter pensado isso 2 anos antes. Mas daqui a pouco veio uma luz na gente que, vamos. E a gente botou o projeto, comercializou o projeto e eu acho que é um marco, assim, que se tem, né? Porque o que se tem hoje em termos de cobertura de Copa do Mundo, tradicionalmente aqui no Rio Grande do Sul? A RBS e movimentos episódicos. Daqui a pouco o Guaíba manda 2 tradicionais, daqui a pouco a Band manda 1 ou 2 tradicionais. Vai indo assim, episódicos, né? Não, agora é um outro bloco de comunicação que vai mandar 19 profissionais para cobrir a Copa do Mundo. Dá pra sentir a tua empolgação, isso é muito legal, é bonito de ver também. Empolgação assim, com né? frio na barriga, tá? Que coisa boa! Mas que bom, É né? bom, Que é bom. bom. São quantos anos de jornalismo? O ano que vem eu faço 40. 40 anos de ano que vem eu faço jornalismo. 40. E tu tá me dizendo que vai para uma cobertura jornalística, esportiva, que, né, faz isso já desses 40 anos ao quê? 30, pelo menos. E ainda te dá uma dor, um frio na barriga. Tu sabe que o frio na barriga, eu aprendi isso com uma terapeuta que eu tive, o frio da barriga ele é um pouco radar, né? O medo é radar, né? Claro. Quando tu assim, tá tudo bem, tudo tranquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que nem assim, hoje eu vim dar essa entrevista pra vocês, essa conversa aqui. Eu de manhã fui olhar o meu perfil pra ver as bobagens que eu tinha dito lá em 2005, pra pelo menos dizer bobagens diferentes, né? Isso é se preparar. Só pra não ser Porque repetitivo eu na estava com bobagem. medo de encarar vocês aqui. Então eu fui lá, eu me preparei. O medo é radar. Claro. Então o frio na barriga está associado ao medo, à ansiedade, à expectativa, ao nervosismo e ao mesmo tempo à euforia, que a gente está às vésperas do embarque,
ele é um radar, ele serve de alerta. Claro, e de respeito, né? Mostra que Claro. respeita Não, a profissão, o trabalho de vocês e tudo aquilo que vocês se propõem a e entregar, né? sabem que o Coletiva.net é muito conhecido por que a gente adora dizer que a gente mostra os bastidores, né? Aquilo que Exato. ninguém mostra. Então, chegou essa hora e eu quero comentar. Fala pro nosso público aí, por que tu usa esses óculos? Tu precisa do É óculos? mesmo. Pois é, isso é uma curiosidade. Conta pra eles. Esse meu óculos aqui não tem grau nenhum, tecnicamente eles chamam de lente plana, Aham. né? Mas eu acabei fazendo uma cirurgia no final de 2023 e eu coloquei a lente permanente. Eu tinha muito medo dessa cirurgia. Mas chegou no momento que além de um início de catarata, eu estava com uma diferença de grau entre um olho e outro. Comecei a usar óculos com 38, 39 anos. Eu estava com uma diferença entre um e outro que o óculos não conseguia mais corrigir. Eu estava com dificuldade para enxergar os jogadores dentro do campo. Uau. Né? Eu ia no Beira-Rio, na arena, não conseguia ver a numeração. Isso começou a me incomodar profissionalmente. E aí teve um dia, eu estava um dia no litoral, eu e a Lúcia dirigindo, e eu fui sair numa rua e eu não vi que tinha um carro aqui entrando, embora a preferencial fosse minha, ele estava entrando, e ela dizia, ó, o carro, e eu parei, e aí eu decidi, vou no médico. Agora eu vou mesmo encarar isso aí. E aí fiz. E aí isso aqui é uma lente plana. Por que eu uso? Porque eu não consigo me identificar numa imagem, seja imagem de televisão, de foto, de gravação, ou uma imagem ou foto parada, estática, se eu não tiver de óculos. Não sou eu. Eu olho assim, quem é esse cara? Eu me acostumei a estar de óculos. Então, tô de óculos. Então, audiência, se vocês acham que é muito fácil para nós duas estarmos aqui entrevistando essas pessoas, porque afinal de contas a gente já faz isso há muito tempo, engana-se quem pensa isso. Porque assim como nós, o Meneghetti com 40 anos também tem frio na barriga e a gente também, né? Tem, Então bastante. a gente entende, as pessoas têm É inseguranças verdade. e certezas como o Meneghetti que não se reconhece sem esse óculos. Isso Eu aí. acho sensacional esses depoimentos muito francos, muito verdadeiros, né? Meneghetti, vamos lá então, agora realmente nos encaminhando para o final. 21 anos e 9 meses depois, tu fez esse review já de manhã, quando tu vai ali e olha pra ver, né, as bobagens, como tu disseste. E a gente tá aqui 45 minutos, uma hora falando sobre aquele recorte da tua vida, especialmente uma atualização. A gente falou muito de maturidade, a gente falou de filtros, a gente falou de consolidação, inclusive no teu relacionamento, que já era muito firme desde a época. O que o Leonardo Meneghetti de 2026 diria pro Leonardo Meneghetti de 2005? Calma. Calma. As coisas vão acontecer. Calma. Eu sempre olhei para o futuro com medo. A nossa profissão ela é muito instável, né? Muito. E quando tu chega num nível de gestão, ela torna-se mais instável ainda. Assim como tem no futebol a figura de que tu joga quarta, tu ganha. Tá, mas não adianta, não vai durar já. Domingo tem jogo de novo. O Muricy Ramalho consagrou a fase. Futebol é carta e domingo, ele diz no interiorano paulista dele, é carta e domingo. Então a gestão é muito assim, né? Terminou o mês, bateu a meta. Quando tu recebeu o resultado, que é ali pelo 5º dia útil, dia 5, dia 6, tu recebeu o resultado do mês passado, já o teu taxímetro já tá rodando para tu bater a meta do outro mês. Eu sempre tive muito medo do futuro. Do que eu ia ser. Um dia, eu sei assim, eu não nasci dentro da Band, onde eu fiquei 30 anos. Claro. Né? Então, portanto, um dia eu vou sair da Band, ou por uma decisão minha, como acabou acontecendo, ou por uma decisão da emissora, né, que me levou para São Paulo uma vez, queria me levar de novo, eu optei por ficar em Porto Alegre, pelo que eu contei para vocês, acabei perdendo a minha mãe, inclusive foi bom, fiquei feliz de que pelo menos no último ano dela eu estava aqui com ela, entendeu? Eu sei o quanto eu e o meu irmão fomos importantes para ela naquele momento duro da família. Então tomei a decisão, graças a Deus, com lucidez. Mas não foi fácil tomar a decisão, porque ir para São Paulo podia me encantar. Mas eu já tinha feito a minha família sair toda daqui, eu não queria de novo. Eles foram muito parceiros de mim lá em 2017, quando a gente foi para o interior de São Paulo. Então, assim, eu diria isso aí, calma, as coisas vão acontecer. E as coisas aconteceram e seguem acontecendo de uma maneira de muita felicidade. Eu até digo para vocês o seguinte, eu estou, desde o episódio Debate Raiz, no momento de maior satisfação da minha carreira profissional. Eu fui muito feliz na Bandeirantes. Fui muito feliz na Bandeirantes. Né? Claro que eu fui feliz lá na Zero Hora, no Diário Catarinense. Diário Catarinense eu começando a minha vida profissional, mas eu fui muito feliz na Bandeirantes. Mas a plenitude de satisfação que eu tenho agora, que eu consigo aliar, né, trabalhar com os meus amigos, isso que o Debate Raiz me proporciona. É trabalhar com quem eu quero trabalhar, com quem eu gosto de trabalhar. Nós lá, os sócios, Baldasso, JB, Meneghetti, nós escolhemos as pessoas que a gente quer trabalhar. Isso tem um valor agregado no teu dia a dia impressionante, que às vezes num veículo gigantesco, uma grande corporação, tu não pode te permitir trabalhar. Tu tem que trabalhar com os melhores. E às vezes os melhores tu pode não ter afinidade. Hoje não, a gente trabalha
com quem a gente quer. Então eu diria isso olhando para trás. Calma, as coisas vão acontecer. A liberdade vai chegar. É, isso aí. Te ouvindo agora, falou pro Meneghetti de lá, mas eu sinto muito no Meneghetti daqui esta palavra sem o C. Eu sinto muita alma agora, neste teu momento. Isso é muito bonito também. É encantador eu de acho ver, que é um assim. momento que reúne, assim, a gente queria, né, ter 20 anos e ter a maturidade dos 60, Ah, né? sem Não dúvida. dá, né? Que pena isso, né? Mas é todo momento, Sensacional. assim, de muita felicidade por toda a construção do debate raiz, numa velocidade que a gente imaginou que a gente fosse alcançar resultados em 1 ano e meio, 2, e que vieram no primeiro mês. Né? De audiência, então, vieram desde o primeiro dia. Não é pela liderança, é pelo o quanto as pessoas entenderam, né, desse projeto e aceitaram. As pessoas podem não concordar, e não concordo com muito do que a gente diz lá, mas a aceitação comercial, a audiência que esse programa tem, e agora culminando com esse projeto de Copa do Mundo, nos deixou muito felizes com tudo isso. Que é essa palavra que a gente fala tanto hoje em dia, a credibilidade de vocês, né? É, Meneghetti, a gente quer te agradecer imensamente por esse Foi muito bate-papo bom. tão bom que passou tão rápido, né? É verdade. Obrigada por estar aqui com a gente. E aqui é tudo assim, é meio no improviso, a gente não tem um final assim, né, marcado. Fiquem com a gente, o Recontar tá no ar, a gente tá aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.